Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem for entrando, se puder me dar um alô aí, está me vendo bem, me ouvindo bem, está tudo certo? Como é que vocês estão? Como é que passaram essa semana? Hoje, quinta-feira, fazendo uma live aqui surpresa para vocês. Avisei a algumas pessoas, né, quem me acompanha lá nos stories, mas não era comum, né, eu fazer essa live toda quinta-feira. Mas a ideia é o seguinte, a gente vai abrir uma nova turma da formação de alfabetização pelo método fônico e sempre antes de abrir essa nova turma, de ter as aulas gratuitas, inclusive me digam aqui, vocês já se inscreveram para participar das aulas gratuitas que antecedem a abertura de uma turma de curso? Escreve aqui para mim se vocês receberam, se vocês já se inscreveram, né? Mas eu gosto de sempre ter a oportunidade de conversar com as minhas alunas, porque eu acho que nada melhor que isso, né? Nada melhor do que as próprias alunas para compartilharem aquilo que elas têm alcançado de resultado e assim contagiar outras pessoas também, né? Então me digam aí, vocês já se inscreveram nessas aulas? Quem já se inscreveu, dá um alô aí. Quem não se inscreveu, é muito simples, basta ir no link da minha bio e fazer a sua inscrição, tá? Para garantir o seu acesso à aula. Mas hoje, deixa eu conversar com a Miriam que é uma querida aluna, ela é coordenadora de uma escola, então vejam só, não é que ela trabalha só no 1 a 1, não, ela coordena uma escola com diversos professores de diversos anos, né, de variados aí, e ela vai contar a experiência dela e além disso ela faz atendimento clínico também. Então eu vou convidá-la, a Miriam acho que já tá por aí. Olá, Oi, Miriam, tudo bem? tudo bem? Boa noite para você, é um prazer falar contigo. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? Mais uma vez, você que já é minha aluna há um certo tempo, né? A gente já conversou aqui numa live, mas eu falei, vamos conversar novamente, né? Porque acho que você tem tanta experiência e acho também que nesse período, né? Deve fazer mais de um ano que a gente conversou aqui. E Sim. você também, a gente vai amadurecendo, né? As coisas vão se aprofundando, enfim. Aí se apresenta aqui, vamos bater um papo. A ideia é você contar a sua experiência, né? Do ponto de vista tanto da coordenação da escola, com a formação das professoras, porque você já faz isso muito bem, né? Já conduz diversas professoras e também nos seus atendimentos, né? Particulares. Conta aqui pra gente. Então, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Você é uma profissional que eu tenho uma admiração muito grande, que fez assim todo um diferencial na condução do meu trabalho, tanto com as minhas crianças quanto com as professoras também na escola. Eu sou professora há mais de 20 anos, uns 22 anos por aí, e há 20 anos eu sempre estive em sala de aula. E há 2 anos atrás eu recebi um convite da gestão da escola na qual eu estou trabalhando para assumir a coordenação da educação infantil. E aí eu aceitei esse desafio com o coração na mão, porque eu amo a sala de aula, eu falo assim que eu sou professora alfabetizadora, amo alfabetizar também. Mas, de antemão, assim, eu também faço os atendimentos clínicos. Eu trabalho numa clínica também, aqui na minha cidade. Mas, enfim, fui convidada para fazer parte da coordenação pedagógica dessa escola particular aqui na nossa cidade. E o método fônico, né, a forma como é trabalhado hoje na nossa escola, nem sempre foi assim. Porque
isso não nos foi ensinado na nossa graduação, até mesmo nas pós-graduações que ofertam, né? Não, nunca nos foi passado sobre. E eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de estudar, gosto muito de pesquisar. E só que assim, lá atrás, sempre nas formações, não tinha algo que acrescentava muito assim no nosso trabalho. Então eu vi assim que, né, a gente estudava, buscava, mas não víamos muitos resultados. E aí, depois, a partir do momento que eu te conheci aqui no Instagram, que eu comecei a te seguir, que eu comecei a fazer seus cursos, a escola na qual eu trabalho é uma escola que nos apoia muito em relação a isso também. Então, eles fazem investimento em tudo que é relacionado a novas mudanças e tem um olhar muito apurado em relação a isso. E aí começamos o nosso trabalho, né, com as profs também não tinham esse olhar que nós temos hoje, e nós temos uma vez na semana, toda segunda-feira, nós fazemos os nossos estudos. E aí começamos, né, na verdade, a apresentar para elas esse diferencial. E elas, assim como eu, são apaixonadas também pela educação e abraçaram esse novo olhar, né? Essa nova forma de trabalharmos a educação com as nossas crianças. E assim, estou muito feliz, Mari, muito, porque nós já estamos, em tão pouco tempo, já estamos colhendo fruto, assim, de toda essa dedicação, de todo esse trabalho que nós desenvolvemos na nossa escola. E esses dias nós tivemos algumas apresentações de projetos, né? Mas, assim, os projetos, mas muito com um olhar ali no ensino explícito, sistemático, bem instruído, né? Utilizamos muito, assim, a questão do método fônico. Então, houve sim, né? Os projetos foram desenvolvidos, mas pensando muito nas habilidades preditoras que as nossas crianças precisam desenvolver. Então, o nosso foco foi esse. E aí os pais estiveram presentes, assim, todos, 100% nas turmas, todos os pais, o nosso público é de famílias muito presentes ali, e todos eles ali, e nós colocamos, né, um pouco desse nosso trabalho, da forma como é desenvolvido. E a satisfação das famílias, assim, enorme. Eu andei recebendo umas mensagens no privado e agradecendo o quanto que eles estão satisfeitos e felizes, e principalmente porque eles estão vendo aí o diferencial, né? Como que tem feito a diferença, assim, no ensino das nossas crianças. Mas as professoras sempre muito envolvidas, sempre muito dedicadas, e o que eu gostaria de colocar também, assim, que eu também fico muito feliz com o grupo no qual eu participo, porque elas abraçam mesmo essa causa. E aí, quando nós temos algumas formações, né, que a gente sabe que não vai nos acrescentar muito, elas percebem imediatamente. E assim, já não é mais como antigamente, sabe? Que a gente participava, falavam bonito, mas não acrescentava nada no nosso trabalho. E hoje em dia, não. Quando acontece algum tipo de formação assim, que a gente percebe que não vai nos acrescentar, por conta dessa consciência que nós já temos, elas imediatamente já colocam isso, elas falam sobre. Olha, excelente, né? Porque foi o que você falou, elas já estão conscientes mesmo, né? Então, esse trabalho de formação você começou há quanto tempo? Há uns 2 anos também? 2 anos. Logo que 2 anos. 2 E anos. como é
era antes? Tinha esse tipo de formação? Sim, sempre teve, né? A escola sempre ofereceu. Mas com esse olhar aí do método fônico, né, das habilidades preditoras, dos marcos do desenvolvimento, havia também, mas talvez não tinham tanto assim uma preparação, Sim. né? Então, a gente vem buscando muito, e eu vejo assim que as próprias professoras que já estão muitos anos ali na escola, elas colocam sobre isso, que veio fazer um diferencial assim da forma como elas estão atuando agora dentro de sala de aula. Não que fosse ruim o ensino, sabe, Mari? Porque é uma escola que sempre investiu muito e principalmente sim na formação dos professores. Mas pela falta assim de um direcionamento mesmo, de um ensino explícito, né? Sistemático, de um ensino bem instruído, do que o professor precisa de fato realizar ali com as crianças, porque o que acontecia assim, eu acredito que na maior parte das escolas fazíamos, né? Eu falo por mim também, porque eu venho do chão de sala de aula e muitas vezes era isso que acontecia comigo. Eu fazia, mas eu não sabia, às vezes, o que fazer, por que fazer, como fazer. E hoje não. Hoje nós temos consciência disso e nós sabemos que qual o caminho a seguir, qual o caminho para chegarmos mais rápido naquele resultado que nós esperamos. Então é assim, tudo muito mais fácil, né? Clareou muita coisa e então a gente sabe de fato o que é necessário fazer, por que precisamos fazer e como devemos fazer. Excelente. E aí, nesse processo, pode ter, eu não sei se tem aqui, né, coordenadoras também, ou às vezes até professoras que buscam essa referência de ter um tipo de condução dessa forma, né? De ter uma coordenadora que também faça o que você faz, tal. Qual dica você daria assim para conseguir implementar esse esquema de formação, né? De toda semana ter uma formação. Como que vocês se organizam? Como que vocês se organizaram? Geralmente nas escolas públicas tem um horário ali relacionado aos HTPCs, né? As horas que elas fazem de estudo e tudo mais, mas, né, às vezes mesmo assim ainda não consegue ter uma sistematização, né? Porque eu imagino que a sua formação tenha também um começo, meio e fim, né? Saiba o caminho, tenha um planejamento. Então, como que é isso? Que dica que você daria assim para quem quer implementar isso dentro de uma escola ou as professoras que querem sugerir isso para a coordenação? O que você acha assim? Então, eu acho que sim, o primeiro passo é que essas profissionais que irão orientar esses professores, que saibam assim, o que fazer, que busque, precisa estudar. A E não é teoria, pouco, né? não. A teoria. É, Para dominar teoricamente. Porque às vezes também a gente vê as pessoas muito afobadas para quererem ter práticas, né? E não dominarem teorias, né? É bom. sim, exatamente. Então, assim, nós precisamos ter esse conhecimento, porque somos nós que vamos instruir esses profissionais, né? E assim, vai muito também da questão do querer ali da escola, né? Igual eu falo, amo trabalhar na escola que eu atuo, é uma escola que proporciona esses momentos também de estudos. Eu não sei como que seria nas demais escolas, mas eu acho que isso vai muito também do envolvimento dos professores, dos profissionais que ali estão. E quando a gente tem esse embasamento, né, essa teoria, que a gente também apresenta para eles, eu acho assim que acaba envolvendo todos ali. Porque assim, Mari, é algo que a gente vê o resultado.
E não precisa de muito tempo, nós estamos aí há 2 anos, né, fazendo esse trabalho mais diferenciado, na verdade, aperfeiçoando um pouco mais o trabalho que já sempre ocorreu na nossa escola, mas de um olhar assim mais diferenciado a partir dessa formação, né, desse embasamento teórico que nós temos agora. E aí, quando os professores também veem, né, que o resultado é nítido ali, dentro de sala de aula, como que as crianças aprendem muito mais, como que eles se envolvem, e principalmente, assim, o resultado que nós temos de questão de leitura, de escrita, de saberem de fato, né, o que é necessário ali para a faixa etária. Então, há um envolvimento muito grande das profissionais. E quando nós nos reunimos para estudarmos, elas vão com gosto, elas, né, elas estão ali totalmente envolvidas, mesmo que a gente fique um tempo a mais, né, que passe um pouco do horário, mas elas estão ali, como que eu posso dizer, de corpo e alma, Olha que legal. porque elas querem aprender. E é isso que a gente espera também. E, assim, infelizmente, né, como eu já falei no início, nós não tivemos essa formação, não tivemos essa orientação, e a partir do momento que nós temos, faz todo o diferencial. Exatamente. É aquilo, funciona para as crianças, funciona para os adultos da mesma forma, né? Aquilo assim. E quando a gente vê que tá aprendendo, tá entendendo, agora eu tô entendendo, né? Daí a gente vê o sentido no aprender, vê prazer, né? Aí se dedica mais, aprende mais, e é algo, e quer aprender mais, é algo que vai uma coisa puxando a outra, né? Mas para isso é essencial, acho que você falou, né? Ter uma boa formação, quem vai formar, né? Quem vai estar à frente, não tem outro jeito, né? Tem que se formar, tem que estar conhecendo, tem que saber o que de fato faz diferença, porque senão é mais do mesmo, né? Senão é chovendo molhado, senão até pode falar, né? Porque como que a gente fala, né? Falar até papagaio fala, mas na hora de que as professoras vão pegar aquilo, tá, agora eu pego aquilo e coloco na minha sala de aula. Não funciona. Aí cai por terra, né? Cai por terra tudo aquilo que falou. E aí acaba que desanima, né? Deixa a pessoa passa a desejar não querer estar mais ali, né? Você falou dos resultados, né? Vocês implementam na educação infantil, então, até o último ano, antes do primeiro ano, é isso? Ou o primeiro ano? Isso aí. Nós chamamos aqui de segundo período, que são as nossas crianças de 5 anos. Então, nós temos um público da educação infantil que vai de 1 ano, de 1 até 5 anos. É o nosso público. Aí, depois, nós temos também o Fundamental 1, aí Fundamental 2 e o ensino médio também. Mas sobre a minha responsabilidade é a educação infantil. E como que chegam, né, essas crianças que são preparadas dessa forma, com a sua orientação, que as professoras implementam? Então, as crianças da educação infantil, com 5 anos, como que elas saem de vocês, né, dessa fase, para o primeiro ano? Como que é isso? Então, meu olho assim tá brilhando aqui, porque nós temos 2 turmas de segundo período e eu posso falar assim, que 80% das nossas crianças, eles já estão lendo palavras simples, frases simples, textos pequenos e fruto, né, do nosso trabalho, da forma como nós estamos desenvolvendo as nossas propostas. Então, eles não chegam lá no primeiro ano sem saber letra, sem saber o som da letra que nós trabalhamos, sem saber dominar as habilidades metafonológicas, né? Consciência de palavras dentro da frase, que é tão importante para na hora de fazerem os registros não juntarem as palavras onde não tem que juntar ou separar onde não tem que separar.
Então, essa consciência de palavras também é muito bem trabalhada. E, assim, não é o nosso objetivo alfabetizarmos as nossas crianças ainda na educação infantil, mas esse resultado é consequência Exato. do nosso trabalho, do que nós estamos desenvolvendo com as nossas crianças. Perfeito. E, assim, é muito gostoso, Mari, assim, ver os pais, né, falando sobre, na minha época não era assim, eu não aprendi. Alguns chegam ali pedindo algumas orientações, perguntando, será que eu posso fazer dessa forma? Porque será que eu vou atrapalhar o trabalho de vocês? Então, assim, eles têm muita confiança no nosso trabalho. E procurando saber também entender o que nós estamos fazendo, porque em tão pouco tempo assim, como que as crianças, eles veem também em casa, como que é nítido assim esse avanço das nossas crianças. E não só pensando agora na educação infantil, mas de fato nós estamos pensando em formarmos crianças com compreensão leitora, né? Que sejam muito eficientes naquilo que eles façam, de escreverem corretamente, de lerem com fluência, com compreensão, que é o nosso objetivo final, né, ali na alfabetização. Então, a gente pensa muito nisso também. Excelente. Não, e eles chegam com uma sobrecarga cognitiva já diminuída, né? Porque a base para conseguir chegar a essa fluência, compreensão leitora, a base é, antes de tudo, aprender a ler. E é interessante que as pessoas sempre têm essa dúvida, né? Essa dúvida de como desenvolver fluência. Então, às vezes, as pessoas querem a finalidade, né? O final lá, onde vai Uhum. chegar lá no final da alfabetização, e não querem pagar o preço do que é o começo, né? De como garantir esse começo, que também, como você falou, nós estamos em junho, as crianças deste último período já estão super bem, né? Então, assim, é rápido também, não precisa ser arrastado. Eu entendo bem quando você fala, não é o nosso objetivo, mas acaba sendo uma consequência de um ensino estruturado. Então, a consequência direta é as crianças aprenderem, né? É que a gente passa a normalizar demais quando as crianças não aprendem, né? Que ficam ali arrastando 2 anos, 3 anos no período todo de alfabetização e não, isso deveria ser a exceção. Infelizmente, o nosso país não é, né? Os pais e as famílias e a escola, a de vocês, é totalmente privilegiado, né? Desse ponto de vista, porque seguiram caminhos seguros, né? E caminhos que funcionam, que tá todo mundo vendo que funciona. Então, mas essa fluência leitora para se chegar lá, porque eu acho que alguém perguntou aí, né? Então, como que se continua esse ensino no ensino fundamental? Aí sim é hora de a gente automatizou a leitura pela rota fonológica, liberou espaço para a criança decodificar. Agora ela não precisa mais passar aquela decodificação que neste início é mais lenta, né? As crianças ainda leem mais devagar, totalmente normal, né? Decodificam bem, com precisão, já conseguem entender o que estão, porque conseguem juntar e conseguem entender que o que eu acabei de ler é batata, né? Por mais que ela leia Uhum. batata, no final ela consegue compreender que é batata. Mas aí nos próximos anos é desenvolvimento de fluência cada vez melhor e compreensão leitora cada vez melhor e produção de escrita, né, cada vez melhor, porque essa base, este caminho que lá no início consolidou na educação infantil, que era o mais o começo de tudo, o mais básico, né, de todo, assim, ele vai se automatizando e vai permitindo que coisas mais difíceis aconteçam já a partir do primeiro ano, né? O que é excelente, o que é maravilhoso, porque assim a criança ela tem aí mais tempo, mais chance de se aprofundar. Aí sim o letramento tem o seu espaço, né, de se aprofundar e cada vez mais longe nos degraus de letramento e tudo mais. Eu imagino que seja essa
a continuação, né, do trabalho explícito até a educação infantil, e que no primeiro ano as professoras não precisam, né, como você falou, apresentar a letra, porque, de fato, as crianças que já vieram da educação infantil já têm um desenvolvimento adequado, né? Exatamente. Nós mostramos muito isso, assim, né? Tanto para as professoras quanto para as famílias também, que o quanto que essa base é importante, quanto que essa preparação é importante. Porque muitas vezes eles têm assim, tinham, né? Tem uma visão que saiu da educação infantil, vai para o Fundamental 1, então aí que vai ser o momento de ser alfabetizado, então vira uma chave, né? E de uma hora para outra vai aprender a ler e escrever. E não, se não houver essa preparação, se não tiver essa base, possivelmente vai apresentar dificuldades na aprendizagem lá na alfabetização. Então, assim, a gente deixa bem claro isso para as famílias, e o trabalho que nós fazemos é desde o maternal 1, né, com muita leitura, né, trabalhar muito a oralidade, né, a linguagem expressiva, a linguagem receptiva com as nossas crianças. E uma coisa que nós colocamos também, que é prioridade na nossa escola, é a realização da leitura diária. Então, todos os dias, as nossas professoras leem para as nossas crianças. Então, isso é fundamental, a gente não abre mão disso, elas sabem disso. Todo mês nós temos a planilha de leitura ali, eu faço esse controle, né, acompanho essas leituras que elas fazem. Então, a gente sabe também o quanto que isso é importante, né? E antes, assim, a gente sabia, falavam, né, apresentavam para a gente que a leitura é importante. Mas por que que a leitura é Como importante, né? fazê-la, né? Como... Como fazer, exatamente. E aí eu aprendi isso com você, né? Eu aprendi isso nas minhas buscas. Eu tenho 3 filhos, meus filhos já estão com os gêmeos com 15 anos e tenho caçula com 12, e eu sempre gostei muito de ler. Eu e meu esposo, nós sempre lemos muito para eles, né? Quando eles eram pequenos. E assim, eu vejo que foi essa base aí, né? Essa leitura diária que nós realizávamos para ele, que também veio fazer o diferencial ali na alfabetização e na vida acadêmica deles, né? Mediante hoje que eles têm uma compreensão muito boa por conta desse trabalho que nós fizemos. Mas eu fazia porque, assim, eu sou mãe, eu gostava, sempre gostei de estar junto, é uma forma de estarmos juntos. Mas eu não tinha essa consciência do quanto que isso ia fazer o diferencial na vida dos meus filhos, quanto que isso faz o diferencial na vida das nossas crianças. E aí, nas nossas reuniões com os pais, eu sempre falo muito disso, né? Coloco essa questão, porque como que a família pode estar ajudando também? É realizando essas leituras, né? Então, enfim, é isso. Excelente, a gente, eu acho que isso também é importante, porque a formação não passa somente a formação para as professoras, mas a formação também para as famílias, né? Isso. Mas isso é muito natural depois que você é bem formada, né? Aí fica assim, eu tenho que falar, né? Eu tenho que pôr para frente, eu tenho que falar. Acho que essa também é a grande chave, né? De ter uma profissional dedicada a esse ponto, né? Igual você, porque a escola apoia, mas é você quem faz, né? É você que escolhe ali o que você vai estudar, exige o seu esforço, né? E aí, nos atendimentos que você faz como psicopedagoga, né? Também. E também Sim, auxilia, né? A abordagem toda, né? Do ponto de vista de abordagem. sim, total. Faz, assim, uma diferença total da forma como eu devo aplicar, né? Eu utilizo alguns protocolos de tanto de avaliação quanto de intervenção,
Mas, assim, esse conhecimento que eu adquiri, de nada adiantaria eu ter esses protocolos, se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não soubesse de fato o que fazer, como fazer, sobre a rota fonológica, a rota lexical, né? Então, faz total diferença, assim. Eu também sou muito feliz no meu outro trabalho, assim, eu sou muito abençoada, porque sempre gostei de trabalhar em dois lugares, e hoje eu tenho, assim, né, tanto escola quanto a clínica, e eu vejo, assim, como que, que é o diferencial, assim, na hora deles aprenderem, e na clínica, assim, mesmo as crianças com transtornos, né, que eu atendo crianças com TDAH, dislexia, TEA, e eles aprendem, e eles avançam, e muitas vezes eles chegam para mim sem de fato saber, sem não ter nenhum tipo de consciência fonológica, e por isso toda a dificuldade para poderem estar aprendendo também. Então, faz sim todo o diferencial. Nós somos uma equipe lá na clínica também, e sou muito feliz, assim, de trabalhar e os resultados são muito gratificantes. Com todas as crianças, né, Miriam? E acho que isso é importante, né, também a gente falar. Você falou, ó, trabalho com crianças com transtornos, né, de aprendizagem ou desenvolvimento. E eles precisam, de fato, aprender, desenvolver as mesmas habilidades, né? E isso é cada vez mais importante a gente reforçar, assim, porque às vezes as pessoas acham, ah, não, mas para ensinar a criança com TEA a ler, o que que eu tenho que fazer? Você tem que desenvolver as habilidades adequadas que todas as crianças precisam aprender. A diferença é que a abordagem pode precisar ser mais elementos concretos, né? Uma coisa mais concreta, Uhum. tipos de intervenções diferenciadas, mais tempo. Mas no fim, as habilidades ali para preencher, para a criança chegar no final aprendendo a ler, conseguindo ler, são as mesmas, né? Então, essa abordagem de ensino explícito, sistemático, bem instruído, método fônico, diante e das habilidades preditoras, eu gosto de dizer, é algo inclusivo, né? Que inclui a todas, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu queria colocar também, que a escola, né, como eu falei, ela investe muito. E esses dias, nós convidamos um neuropediatra muito renomado, assim, aqui no nosso estado. E ele esteve para falar um pouco para os pais, né, para as nossas famílias. E aí, conversando um pouquinho com ele, eu coloquei que a gente utiliza o método fônico, né, a forma como nós trabalhamos com as nossas crianças. E ele ficou assim encantado, porque não são todas as escolas Não, que têm esse olhar. Mas eu sei também assim que as escolas não fazem, não é porque não não querem, sabe. é porque não sabem, não têm esse conhecimento. E, e as evidências estão aí, né? As evidências científicas estão aí, falam que, né, foram muitos estudos em cima, mostrando de fato que funciona, como deve ser feito. E é isso que a gente segue muito também. Então, saber o que fazer, por que fazer e como fazer. E o que me deixa assim, vou voltar a repetir, acho que eu já falei isso, o que me deixa muito feliz é o fato das professoras se entregarem ali de corpo e alma, e elas se envolvem mesmo, e elas buscam mesmo, e sempre estão buscando muito para aprenderem cada vez mais sobre o que nós estamos desenvolvendo na nossa escola com grande Ah, êxito. excelente. E é bom você reforçar isso mesmo, né, da sua equipe, porque às vezes a gente escuta, né, muitas pessoas reclamarem das professoras, né, ao contrário, assim, né, não não é o seu caso, não de coordenadoras também, mas às vezes pessoas de fora. Mas é isso, a gente também tem que ter esse olhar que se
o que elas estão ali geralmente expostas a aprenderem é ineficiente, isso desanima qualquer um, né? A verdade é essa. Se você foi lá, se dedicou, fez faculdade, vai na formação e mesmo assim se sente, chega na sala de aula, se sente incapaz, isso vai desanimando, né? Isso vai minando. Eu falo isso também com muita frequência. Eu falo, olha, você passa a achar que aquilo não é para você mais, que você não tem vocação para ensinar, sendo que muito provavelmente quando a gente decide assim, eu vou ensinar, é porque é algo que toca nosso coração, né? É algo assim que tem aquela relação, às vezes, lá na infância, né? Eu brincava de ensinar, eu brincava de escolinha, não é? Tem muito essa relação, assim, parece que esse chamado que chama a gente a estar ali, né? Mas se você vai se deparando com portas que não se abrem, com aprendizagem que não é efetiva, você vai desistindo. Eu vejo muitas professoras desistirem nesse caminho por causa disso. Não, não porque elas são incompetentes ou desonestas ou assim cansadas à toa. Não, porque elas buscaram e não conseguiram, né? Não conseguiram encontrar. Por isso que é o nosso esforço, por isso que eu me esforço também em estar aqui e falar assim, gente, o problema não está em você, né? O problema está no que você não tem acesso, né? O problema está no sistema, o problema está naquilo que não chega, que parece que só tem isso como uma abordagem de ensino, parece que só tem esse tipo de metodologia e apesar dela não funcionar, ninguém te fala que tem uma outra, né? Então, acho que o nosso trabalho é esse também, né? Tirar essas escamas dos olhos, mostrar que existem outros caminhos que podem ser rápidos e eficientes e de sucesso, né? E aí ter professoras engajadas. Acho que este é o grande segredo, né? De tudo, assim. É a gente ver resultado no que está fazendo, né? No que está se dedicando. Porque senão, você se dedica e não tem resultado, você fala, vou deixar isso para lá. Deixa, né? É igual dieta. A gente faz dieta. Às vezes tá fazendo tudo errado, acho que tá fazendo certo. Não emagrece, você deixa, né? Mas a partir do momento que a gente aprende a fazer corretamente, aí a coisa vai, não é verdade? É isso, é para tudo, tudo funciona assim. E que bom, né? Que eu fico feliz de conseguir ser esse caminho para você e você ser esse caminho para elas, assim. Por isso que eu falei, quero conversar com a Miriam, porque eu queria saber isso, né, de você, porque você multiplica já, né? Você já é referência aí, né, para suas professoras e tudo mais. Isso é muito bom, parabéns. Obrigada. E assim, eu venho de escola pública, né? Sempre gostei muito também de trabalhar em escola pública. E durante um bom tempo, também eu atuei como professora orientadora do PNAEC, né? Nas formações, eu acho que a maioria das professoras aqui conhecem. Mas eu não tinha, assim, essa formação, né, esse olhar sobre educação que eu tenho hoje, mas eu sempre fui uma pessoa que busquei muito. E aí nós víamos, assim, né, sempre aquelas mesmas coisas, por mais que eu me dedicasse ali, estar estudando, querendo levar algo diferencial ali para as professoras, porque elas também acabavam reclamando, mas de novo isso, né? E via também, eu percebia que assim, que era algo que não acrescentava muito, né, para nós ali profissionais, mas tínhamos que estar ali, né, e como boas profissionais, nós estávamos sempre buscando o melhor e tínhamos que aprender, né, sempre buscando, mas infelizmente, assim, era algo que era passado, né? Às vezes eu me pego assim, eu fico até, sinto um pouco de culpa. Gente, como que pude tanto tempo tentar passar algo para elas, mas que não acrescentava nada. Mas eu também não sabia, né? E aí eu lembro que em alguns dos nossos encontros eu procurava até levar a fono, né, para falar um pouco para elas, psicólogas, era onde o nosso encontro ficava assim um pouco mais diferenciado por ouvir essas profissionais,
né, que tanto da área de fono, de psicologia, eles já adotam, já têm um olhar muito diferenciado da educação, não é de hoje, né? Não. Infelizmente, a pedagogia que não nos ensina de fato o que deveríamos ensinar. Então, assim, é uma graduação tão importante, porque somos nós que conduzimos o ensino das É a nossas base de crianças, mas tudo, é a educação básica. É o é, que vai formar médico, é o que vai formar dentista, é o que vai formar fono, psicólogo, é o que vai formar professores. É a base. tudo. É, eu lembro nessa época da formação do PNAE que minha mãe fez, né? E ela saía sábado. Eu não sei qual horário era aí, né? Aqui na nossa região era sábado, o dia inteiro. Sabe, tinha trabalhado a semana inteira, trabalhado, né, em 2 empregos, aquela correria, andando em estrada, tudo mais. Aí no sábado ia ainda estudar, mas e ela fala assim também, nossa, sempre faltando alguma coisa, né? A gente estava ali, de corpo presente, parece que. Mas não era completo, né? Não era assim, não era palpável, não tinha resultado. Tanto é que não tivemos mesmo, que foi um projeto, né? Um programa com aderência em quase 100% dos municípios, com bilhões de reais investidos e, infelizmente, sem melhora na educação básica, né? Aí a gente pode falar, ah, não, mas demora para melhorar. Não, não demora para melhorar. De uma avaliação para outra, né? Um saebre para o outro, enfim, de uma avaliação para outra é nítido, é visível a diferença se tem algo sistemático, assim, mudança. Né? Você está falando de 2 anos, né, de seus alunos. Eu falo também de alunas que têm resultados que no ano passado não tinha e esse ano passou a ter outro resultado, ou seja, se tivesse uma avaliação do ano passado e uma avaliação dessa, já mostraria a diferença, né? Já Sim, mostraria, enfim. Então, infelizmente não é. Eu acho sempre assim que vocês estão sempre em busca. É isso que eu vejo, assim, sempre em busca. Eu vejo, né, quantas pessoas têm interessadas, buscando. É que o acesso ele é limitado mesmo, né? Enfim. infelizmente. É. E aí, assim, a gente tem uma visão muito bacana agora, né, nessa parte de linguagem, de escrita, de leitura. Ah, e agora tem a matemática, né? É. Nós encerramos agora há pouco tempo, uns dois sábados, estudando com você, participamos da oficina de matemática, e eu tô aqui com a cabeça borbulhando de ideias. Não vejo a hora assim de sentar com as profs para agora passar um pouco mais sobre a matemática, né? Que também, infelizmente, é algo assim que não nos foi ensinado, que, mas assim vai fazer todo o diferencial também nos nossos estudos e na hora das profs aplicarem também dentro de sala de aula com as nossas Ah, crianças. excelente. Depois já quero saber os resultados, né? Os desdobramentos. Sim. Você tem ali 8 horas de conteúdo, né? Mais as apostilas para poder compilar e passar tudo isso. Bom, Miriam, acho que é isso. Parabéns, viu? Pela dedicação, assim, muito legal. É sempre bom estar com você, né? Você tá junto da turma, seja de grupo de estudos, da oficina, do curso, né? E conta comigo. E muito sucesso para vocês, para as crianças, para as professoras, né? Para a escola. Que, assim, seja uma escola referência mesmo, né? Seja uma escola, assim, que os pais possam confiar, assim, isso eu acho assim, todo bom ato, né, ele precisa ser reconhecido, né, e que seja cada vez mais reconhecida. A escola, vocês, as professoras, profissionais, e parabéns, viu? Que vocês sejam referência, né, da cidade. É Venda Nova do Imigrante, é isso, né? Espírito Venda Nova do Imigrante, interior do Espírito Santo. Espírito Santo.
Mas E eu, eu tem um monte de cidadezinha perto, não é? Ou tenho, tem várias. mas assim, que vira um núcleozinho, ou não, ou é, Sim, né? sim, nós temos alunos de outras cidades É, também, né? Que fazem divisa aqui, que 4, 5 municípios próximos daqui, as crianças, os pais procuram assim a nossa escola por saberem, né, do diferencial que já nós temos aqui. é referência na É, região. eu sinto, eu assim, coração muito feliz, assim, eu sinto isso, que nós somos um diferencial aqui no nosso município. E prova disso que a procura é grande. O nosso maternal, nós depois do recesso, nós vamos dividir as turmas, porque estão procurando muito por fazerem matrículas e tem sim feito diferencial. Nós somos referência, sim, aqui no nosso município. Ah, excelente, parabéns. Obrigadão. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada a você pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer aprender com você. Aprendo muito, muito mesmo com você. Não só eu, como todas as nossas professoras, porque nós te seguimos, acho que todas nós somos suas seguidoras. E Bom, sempre aprendendo muito, muito mesmo. contem Obrigada. comigo. O que precisarem, estou aqui. Eu sinto o maior prazer mesmo em estar a serviço. E aproveitar e falar para o pessoal, né? Quem está aqui, quem for assistir depois, vou deixar a live salva. Na semana do dia 10, 11, 12, 13, vou ministrar aquelas aulas gratuitas, vou liberar aquelas aulas gratuitas de alfabetização. Então, quem quiser participar, quem precisar saber mais, né, para ter esse resultado, ser referência na região, tanto profissional, profissional em escola, eu costumo dizer que uma das maiores indagações das pessoas é: o que você ensina vale para só atendimento particular, vale para escola, vale para tudo, gente, vale para todos os contextos, vale para a mãe que quer complementar, vale para a professora particular, vale para psicopedagoga, né, profissionais assim da educação. Vale para fonoaudiólogas, porque tem alfabetizado no consultório, né, que dominam muito Uhum. a base da fonética e tal, mas às vezes não sabem as outras etapas da alfabetização. Vale para a escola, professoras de sala de aula cheia, vazia, numerosa, pequenos, né, que precisam preparar, porque no seu caso a educação infantil então é uma preparação, mas que as crianças já têm avançado, né? Então vale para isso, vale a alfabetização, vale pessoas que sejam atendam crianças mais velhas, professoras de sala de aula de crianças mais velhas que estão vendo metade da turma que não sabe ler. Vale para absolutamente tudo, né? Eu acho que assim, qualquer pessoa que queira ensinar uma pessoa a ler, e não é só criança, não, né? Tem Não. alunos alfabetizando jovens, adultos, jovens com necessidades especiais, enfim, todas as realidades. E aí, Lá na clínica, desculpa. não pode falar. Lá na clínica eu tenho recebido muito, a procura está sendo muito grande agora com pré-adolescentes, crianças de 7º ano, 5º ano, e faz todo o diferencial na hora de aplicar. E aí, se não há nenhum tipo de transtorno, que é apenas uma dificuldade de aprendizagem, os avanços são nítidos ali, são muito rápidos. Eu consigo muito rápido assim fazer com que eles avancem e depois, por si só, eles já conseguem acompanhar ali o ritmo da turma Exatamente. mas a procura assim, todas as É, idades, todas. porque acontece que, principalmente os mais velhos, né? Igual você falou, 7º ano, 6º ano, faltou pouco para eles aprenderem. É. Mas esse pouco que faltou, a metodologia da escola não deu conta e já comprovou que não vai funcionar com eles, mas esse pouco é o essencial. E aí vem, né, com essa abordagem, o ensino explícito, o método Fone, ensina, aprende, aí deslancha, né? Muda a vida da pessoa, muda a vida.
Então, assim, para todas as realidades, qualquer pessoa que queira aprender como ensinar qualquer pessoa a ler e a escrever, já vale a pena, né? Daí pode participar dessas aulas gratuitas, me conhece melhor, conhece a metodologia melhor, conhece o curso melhor. E quem quiser depois fazer parte, dá um passo a mais, aí entra na formação completa. E é isso, tem os resultados que sempre sonhou, né? A verdade é essa, não é exagero. A verdade é essa. Né? Não é Antes mágica, né? não é mágica. E assim, Não. antes todo mundo pudesse acreditar, né? E achar também assim, ah, ela tá falando isso só para vender. Não, antes todo mundo pudesse acreditar nisso, porque ai, resolveria a vida, né? Facilitaria. Essa que é a verdade. Exatamente. Então tá bom, Miriam, obrigada. Boa noite, tá? Boa Boa noite. noite, pessoal. Então, para se inscrever nas aulas é só clicar no link da minha bio. Um Tchau. beijo enorme para as profs que estão Elas todas aqui estão acompanhando a aí. live. Beijo, profs. Tchau, Mari. Boa noite. Tchau. Boa Obrigada. noite. Obrigadão.